Shalom, Uvrahá, amigos da ONG Pergunta ao Rabino, e a pergunta de hoje é da nossa querida Tânia Oliveira. Que ela pergunta: espero que essa mensagem encontre o Senhor com saúde e alegria. Ao assistir essa aula, me veio à mente a ideia de que o erro de Adão e Havá seria necessário para que o sentimento de tchuvá, arrependimento sincero e verdadeiro, viesse à existência e fosse colocado em prática. E a Tânia continua perguntando: e essa mesma tchuvá seria o meio pelo qual o mundo anterior pudesse ser resgatado? Seguindo essa tese, poderemos pensar que Havá entendeu isso primeiro, abraçou a missão e convenceu o marido a fazer isso também. Então essa é a pergunta da Tânia. Nesse caso, a humanidade poderia alcançar o paraíso e usufruir de todas as suas delícias por mérito de não comer o chamado pão da vergonha, do qual os sábios falaram. Desde já agradeço o seu tempo e consideração em comentar a respeito. Então, a resposta para isso é muito interessante. O Adão e a Eva estavam no paraíso, eles foram criados no sexto dia da criação, eles foram as únicas criaturas inteligentes que falam, que raciocinam, que foram criadas. O que quer dizer isso? Que no caso do Adão e Eva, o intelecto domina o coração, domina o instinto. O animal, ele consegue raciocinar, mas é o instinto que usa o cérebro para ele alcançar a meta dele. Então, o gato, ele vai atacar um rato, e o instinto, primeiro vem o coração, vamos chamar isso, o sentimento, o coração, que vai usar o cérebro para fazer uma estratégia para como atacar o rato. Ele vai dar uma agachadinha, depois dar um pulo rápido. E todos os animais, por mais inteligentes que seja um animal, ele vai ter sempre o instinto que vai dominar o intelecto. Então você comprou um leãozinho no pet shop e o leãozinho cresceu. Um dia você esqueceu de dar comida para ele está com fome, ele não consegue se controlar, ele te come. Porque ele não consegue se controlar. O instinto domina o intelecto. Por mais que ele entenda que ele te comendo não vai mais ter quem dê comida para ele, de qualquer maneira ele não vai conseguir se controlar. Então, você não vai encontrar um animal que fala. Você vai encontrar um papagaio que repete palavras, mas assim, um animal que você vai conseguir conversar com ele sobre negócios. Você quer comprar uma loja, você não sabe se o negócio é bom e não é, você vai se consultar com um animal e o animal vai conversar com você e vai te dar argumentos, você vai falar, realmente você está certo? Não existe um animal assim. Ou seja, a única criatura inteligente, a única criatura com quem você consegue conversar e ela conversa com você de volta é o ser humano. Um cachorro, gato, golfinho e qualquer animal, ele vai sempre concordar com o que você vai falar. Então você vai ter o melhor amigo, quer dizer, você fala, ele obedece, mas não é alguém com quem você consiga trocar ideias. Então, a única criatura inteligente, a única criatura inteligente em todas as galáxias é o ser humano. Nós estamos falando sobre anjos no céu, estamos falando sobre criatura material. Depois que Hashem criou no sexto dia da criação o ser humano, ele não criou outras criaturas inteligentes. No quarto dia, quando ele criou todas as galáxias, ele não tinha criado criaturas inteligentes. Os animais foram criados no quinto dia, o ser humano no sexto dia. Então, nas galáxias pode até ter vegetação, porque a vegetação foi criada no terceiro dia. Mas animais e seres humanos não vão ter lá. E o que aconteceu, depois que eu contei para vocês toda essa história linda, a cobra que tinha sido criada no quinto dia, e ela era uma cobra que ela tinha pés e mãos, era do tamanho do ser humano, muito compatível com o ser humano, ela aparece e começa a conversar.
E não só aquela conversa, ela tem argumentos que o ser humano não conseguiria refutar. Ela estava lá do lado da árvore do Etz Hadat, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela contou para Havá, para Eva, que olha, eu sempre estive aqui, essa árvore sempre existiu, eu sempre existi. Veio alguém, comeu a fruta dessa árvore e virou Deus. E ninguém gosta de concorrência. Então ele pediu para vocês não comerem a fruta dessa árvore. Então, olha só, o argumento foi bom. Se você comer, você vai virar Deus. Ah, por que Deus falou para não comer? Porque ele não quer concorrente. Então ela está fazendo uma negociação. Ela está falando, olha, realmente para vocês seria bom comer essa fruta. Vocês iriam se tornar deuses. E Deus não quer que você coma essa fruta porque ele não quer concorrência. Então isso não é um argumento de um animal irracional. Vai para o Instituto Butantan, do lado da nossa ONG, você vai ter lá todos os tipos de cobra. Não tem a cobra que fala e não tem a cobra que come pó. Então, só falta essas duas. O que aconteceu? Diz o Zohar, o anjo da morte, que os anjos foram criados antes do ser humano, e um anjo da morte que ele tem aspecto masculino, aspecto feminino, esse anjo da morte ele baixou na cobra. Por que ele baixou na cobra? Porque ele se identificou com a cobra, sendo que a cobra é o animal mais traiçoeiro de todos. Ela mata a pessoa sem necessidade, depois que a pessoa já passou, depois que o perigo passou, ela mata a pessoa pelas costas. Então, o anjo da morte ele escolheu a cobra para baixar na cobra. Então, quem estava falando naquela hora era o anjo da morte. E era um anjo falando usando o corpo da cobra. Por que ele começou a falar com a Havá e não com Adão? Porque a fonte do aspecto feminino da alma é a Bina, em Atzilut. E a Bina dá origem a Gvurá também. Então a mulher ela tem uma ligação com a Gvura que o homem não tem. E por isso, para equilibrar essa Gvurá, Hashem deu para a mulher pele lisa, voz fina, leitinho. A mulher ela é a alma que se inclina mais para o lado da Gvurá, num corpo que se inclina mais para o lado da Chesed, para dar o equilíbrio. O homem é o contrário, a alma vai mais para o lado da Chesed, que a raiz do aspecto masculino da alma é a Chokhmah, que dá origem a Chesed, e para equilibrar essa Chesed, Hashem deu para o homem um corpo assim com pelos e voz grossa, para dar esse equilíbrio. Então, a cobra se identificou mais com a Havá e conversou com a Havá, usou argumentos muito, muito bons. E esse era o trabalho que tinha que ter sido feito no paraíso. Deus falou, não come essa fruta. Uma cobra falou, sim, come essa fruta. E eles teriam que optar entre fazer o que Deus pediu ou fazer o que a cobra pediu. Esse era o trabalho. Ela optando por ouvir a Deus e não ouvir a cobra, não ia ser mais pão da vergonha. Ela ia chegar no alto paraíso. Esse mundo iria se tornar um alto paraíso no mérito desse trabalho que Deus falou para não comer, a cobra falou para comer, e eles optaram por fazer o que Deus pediu. Eles fizeram um trabalho. Não ia ser nada de graça. O trabalho foi feito, eles iriam ganhar um pagamento por esse trabalho. Esse era o trabalho que deveria ter sido feito. Um trabalho bem simples, com um pagamento eterno, e daí já o fato de recebermos um paraíso já não seria mais o pão da vergonha. Só que existe uma possibilidade de se chegar mais alto. E essa possibilidade é quando a pessoa cai mais baixo. Aí, na hora que ele sobe mais alto. E isso Deus já não iria fazer para nós. Ou seja, mas se a gente caísse mais baixo Deus me livre, por escolha nossa, depois a subida seria mais alta.
e aí o paraíso seria maior. Mas o negócio do pão da vergonha já seria resolvido sem precisar fazer a coisa errada. Ou seja, a Havá faria a coisa certa, ele ia falar para a cobra, Deus falou para não comer, uma cobra está falando para comer, eu vou ouvir a Deus e não vou ouvir a cobra. Aí já não seria mais pão da vergonha, ela já fez um trabalho, mereceria já um pagamento pelo trabalho, todo o paraíso possível e imaginável. Depois que ela fez a coisa errada, e aí o que ela fez? Ela jogou a culpa na cobra. Ela não fez tshuva. E então o Adão, ele não fez tshuva. O Adão jogou a culpa na Eva. A Eva jogou a culpa na cobra. Ninguém lá fez tshuva. A cobra já tinha uma resposta pronta. Ela ia falar, Deus falou para não comer, uma cobra falou para comer, eles deveriam ouvir a quem? Então, por isso entra agora o rei Davi na história. O rei Davi, quando Hashem criou o primeiro homem, a primeira mulher, depois que eles fizeram a coisa errada e não se arrependeram, o Adão, ele falou para Hashem, a culpa é sua. Você tem que fazer tshuva, você tem que se arrepender de ter me dado uma mulher dessas. A Havá falou para Hashem, a culpa é sua. Você tem que fazer tshuva, você tem que se arrepender de ter colocado uma cobra no paraíso. Mas a cobra no paraíso era para que o paraíso, o celestial, não se tornasse o pão da vergonha. Quer dizer, era o trabalho que eles tinham que fazer. Para chegar lá em cima e falar, olha, eu trabalhei, eu ganhei. Não estou recebendo nada de graça. Então a cobra estava lá trabalhando. E eles deveriam fazer o trabalho deles de não ouvir a cobra. Então o que faltou aqui foi a tshuva. Então foi o Adão, que ele viveria eternamente, ele não era perecível, ele tinha um corpo do mundo de Yetzir, assim diz o Zohar, e agora ele rebaixou todo o mundo, o universo inteiro, para um nível de Klipat Noga, que é um nível perecível. Então, a vida dele diminuiu para 1000 anos. Hashem mostrou para ele, Dor Vedorshav, Dor Parnasav. Cada geração, e o tzadik de cada geração e os patrocinadores dessa geração. Que sem um patrocinador, o tzadik, ninguém sabe que esse tzadik existiu. E sem o tzadik, o patrocinador não sabe o que ele tem que fazer. Então Hashem já mostrou para Adão Arishon, olha, cada geração, quem vai ser o tzadik, quem vão ser as pessoas que vão apoiar esse tzadik, até que chegou no rei Davi. E aí o Adão, ele falou, esse aqui é meu fã. E Hashem falou para ele vai ser um aborto, ele não vai existir. Quer dizer, vai nascer e morrer, nato morto. Aborto. Porque o Malchut é a Sefirah que ela só tem o que ela recebe das outras. Então, o Adão Arishon teria que se reencarnar como 3 pessoas. Como Avraham Avinu, para consertar a idolatria que ele se auto-idolatrou, ele comeu aquela fruta para virar Deus. Ele teria que se reencarnar como Yitzhak para consertar isso que ele assassinou o mundo inteiro. Teria que se reencarnar como Yaakov para consertar o caso que ele teve com 2 demônias 130 anos em seguida, depois que ele brigou com a mulher. E o que estava faltando depois de consertar tudo isso? Estava faltando a tshuva. E qual que é o problema? Que ele não fez tshuva. O problema é que quando o Adão, ele jogou a culpa em Deus, ele falou, você que me deu uma mulher que não presta, você quer que eu me arrependa de alguma coisa? Você tem que se arrepender da mulher que você me deu. Ele fez uma barreira, dizem nossos sábios, uma barreira entre nós e Deus. Ninguém conseguiu mais fazer tshuva depois disso. A pessoa só fazia tshuva, não tinha um remorso pelo que fez, mas o nível de tshuva era tshuva me irá. Ou seja, o Caim, ele falou, agora que eu matei meu irmão, qualquer animal que me vê vai me comer.
Então, se eu soubesse que isso iria acontecer, não teria matado o meu irmão. Mas se não fosse acontecer nada, mataria ele de novo. Os irmãos de Yosef, eles falaram, tudo isso está acontecendo porque nós vendemos o nosso irmão, mas se tudo isso não fosse acontecer porque nós vendemos o nosso irmão, nós venderíamos ele de novo. E daí para diante, cada pessoa, até o rei Davi, ele não fez tchuvá. Ou seja, se ele falou, olha, se eu soubesse que a coisa ruim que eu fiz, por causa dela eu ia perder a saúde, ia perder o dinheiro, não teria feito. Mas se eu fiz a coisa ruim e não perdi nada, faria de novo. Até que chegou o rei Davi. A regra é que Megalgalim zchut alidei zakai vechová alidei chayav. Hashem, ele faz uma coisa boa acontecer no mundo por meio de uma pessoa boa, uma coisa ruim acontecer no mundo por meio de uma pessoa ruim. E o rei Davi, ele era um tzadik. Ele chegou num nível assim de tzadik, está escrito Velibi halal bekerbi. O meu coração está oco dentro de mim. Ou seja, ele matou o Yetzirah, ele não tinha mais uma má inclinação. Então o certo seria que por meio dele acontecessem só coisas boas. E aí chega o assunto da Batsheva. Dizem nossos sábios, o rei Davi, ele veio para fazer a tchuvá do Adam Arishon. Ele era 70 anos de vida do primeiro homem. Ele era a última chance do primeiro homem. Ele era a chance do primeiro homem fazer tchuvá. Se o rei Davi não fizesse tchuvá, nós não conseguiríamos fazer tchuvá. Nós não conseguiríamos ter um remorso pelo que nós fizemos, ou seja, aquela barreira entre o ser humano e Deus continuaria. E por causa disso, intervalo, já voltamos. Então, mas o rei Davi, Baruch Hashem, não tinha nenhum motivo para fazer tchuvá. Ele era um tzadik. O que fez Hashem? Fez todas as condições para que ele fizesse uma coisa ruim. E o rei Davi e a Batsheva, eles eram duas metades da mesma alma. Aspecto masculino daquela alma era o rei Davi, aspecto feminino era Batsheva, ou seja, eles eram Adão e Eva reencarnados. E agora vai começar a chover dos dois. Diz o Zohar que por causa que na hora que o Adão Arishon ele comeu a fruta do Eitz Hadat, ele misturou nesse mundo o bem e o mal. Então tudo no mundo ficou com o lado bom e o lado ruim. O lado bom da coisa ruim, o lado ruim da coisa boa. A Batsheva, por causa disso, ela tinha que ser primeiro a esposa do Uriah Hiti, que era um psicopata de guerra, que o rei Davi falou para ele, volta para sua casa, tira umas férias. Ele falou, não, quero matar, quero lutar. Ficou na porta do palácio protestando, falou, o rei não está deixando eu fazer guerra. E diz o Zohar também, por causa disso a Terra Santa, antes de ela ser a Terra Santa, ela teria que ser a Terra amaldiçoada. Então ela foi a terra de Canaã, que era amaldiçoada por Noah, e depois se tornou a Terra Santa. E quando terminou já esse biru da Batsheva com o Uriah chegou a hora que ele deveria falecer, a Batsheva iria ficar viúva e iria se casar com o rei Davi. Mas Hashem fez um milagre, e aqui um milagre foi um planejamento divino de ela estar no palácio do rei Davi. Eles são duas metades de uma mesma alma, eles se encontram, e Hashem fez com que todas as circunstâncias causassem de eles fazerem a coisa errada. Por quê? Para que o rei Davi tivesse esse remorso e ele fizesse agora retroativamente a tchuvá desde o primeiro homem até ele, fizesse a tchuvá da reencarnação anterior, porque na hora que a gente faz tchuvá, nós estamos fazendo tchuvá de tudo que fizemos em todas as reencarnações anteriores. Então, por causa disso, os testes que nós recebemos, eles estão sempre ligados
as coisas ruins que fizemos em reencarnações anteriores. Então, se a pessoa numa reencarnação anterior, ela foi durona, então agora o teste dessa reencarnação é ela se controlar. Cada vez que fazem uma provocação para ela, ela se controla. Então, se na reencarnação anterior, quando um cachorro latia para ela, ela se agachava no chão e latia de volta, mas ela latia tão alto que o cachorro saiu correndo. Nessa reencarnação agora ela tem que falar, não, eu sou gente, eu não vou me descer o meu nível para o nível do cachorro. Mesmo que eu, sabendo que eu fazendo isso, eu ganho a discussão. Então, você não imagina o Rebbe de Lubavitch, alguém falou alguma besteira para ele, e ele gritando, berrando. Então, na prática, o Adão, ele fez 3 coisas erradas. Ele se auto-idolatrou, ele achou que comendo aquela fruta, ele viraria Deus. Isso afetou o nível mais baixo da alma dele. Isso foi a coisa menos grave que ele fez, a idolatria. Então, afetou o nível Nefesh. O Avraham Avinu veio consertar. Ele era a reencarnação do nível Nefesh do Adam Arishon. Adam Arishon trouxe a morte para o mundo. Assassinou todo mundo. Todo mundo que morre é por causa dele. Que o mundo se tornou perecível. Isso foi mais grave do que a idolatria. Assassinato é mais grave do que a idolatria. Mas, por meio do Yitzhak, esse nível Ruach do Adam Arishon se reencarnou no Yitzhak, nosso patriarca, foi retificado pelo Yitzhak. Agora o nível mais alto da alma que se reveste no mundo. Esse nível mais alto vai ser o nível Neshama. Depois tem níveis Raya e Rida, que são mais altos do que a Neshama, que eles não se revestem no mundo. Quer dizer, nós temos aspectos da nossa alma que nunca vão se purificar. E esse nível mais alto que se reveste no mundo, o nível Neshama do Adam Arishon, ele se impurificou, foi a coisa mais grave, que ele, depois que jogou a culpa na mulher, brigou com a mulher, ele conviveu com 2 demônios, com a anja da morte, que se materializava como uma mulher de verdade, tinha uma relação com ele na frente do marido, que é o anjo da morte, que isso é o cúmulo da impureza. Quer dizer, o marido ter prazer de ver a mulher traindo, e a mulher ter prazer de dar prazer para o marido dormindo com outro. É uma coisa assim do mundo da psiquiatria, que a gente não conseguiria, nem se fizesse uma faculdade de psiquiatria, não iria entender esse nível, mas é o cúmulo da impureza, e isso afeta o maior nível da alma, que é a Neshama. Quer dizer, entre idolatria, assassinato e adultério, o adultério é o pior das 3. Então estava lá a anja da morte, dormindo com Adam Arishon, e isso afetou o nível Neshama dele, o nível mais elevado. Agora, para fazer a tshuva, então, ele vai ter que fazer a tshuva de tudo. Aí chega o rei Davi, que ele é a reencarnação do Adam Arishon, somente do que estava faltando lá, já passou, o Avraham Avinu fez o Tikkun do nível Nefesh. Já passou, o Yitzhak fez o Tikkun do nível Ruach. Yaakov fez o Tikkun do nível Neshama. Agora só faltou a Tshuva. E a Tshuva, ou seja, Yaakov Avinu, nosso terceiro patriarca, ele fez o Tikkun do nível Neshama, quer dizer, ele sempre sofreu sofrimentos familiares, sofrimentos de família, que é o pior sofrimento do mundo. Mais do que isso não existe. Ou seja, sofrer dentro da família, com o irmão, com o pai que gosta mais do irmão, o irmão que odeia ele, que assassinar ele, o pai que gosta mais do irmão do que gosta dele, a mãe que pede para ele se vestir com roupa de pelo para enganar o pai. Ele quis casar com a Rachel, casou com a Leá, e depois teve que viver com as 2, e o tio que queria roubar ele o tempo todo, e depois a filha que foi violentada, o filho que desapareceu. Quer dizer, sofrimentos de família são os maiores sofrimentos. Então, da mesma maneira que é a transgressão de fazer uma coisa errada nesse aspecto que tem a ver com família, quer dizer, ter uma relação com a mulher do outro, é a coisa mais, é o que afeta o nível mais elevado da alma, e esses sofrimentos
dentro de família, é só purificação para isso. Isso Yaakov já tinha feito. Agora só faltou fazer tshuva. Por quê? O Avraham, Isaac e Yaakov, eles eram 3 tzadikim. Eles não tinham que fazer tshuva de nada. Avraham foi tentando descobrir qual era o Deus verdadeiro, até que descobriu. Quer dizer, ele não tinha que se arrepender que antes disso ele rezava para a estátua, porque a estátua era uma tentativa de descobrir o que é Deus. Quer dizer, ele foi mudando de religião, ele virou não sei, de católico para protestante, de protestante para evangélico, de evangélico para messiânico, até que ele descobriu o judaísmo, até que ele descobriu Deus. Então ele não tinha do que se arrepender, ele foi tentando até ele descobrir a verdade. Yitzhak também não tinha do que se arrepender, nunca tinha feito um pecado na vida, e Yaakov também não. Então agora chegou o rei Davi. Hashem fez todas as circunstâncias para que ele fizesse a transgressão com a Batsheva, para que ele sentisse que ele fez a pior coisa que existe no mundo. E agora ele vai fazer tshuva. Agora ele tem que ter um remorso de ter feito isso, e ele conseguiu, por meio do remorso dele, ele conseguiu derrubar essa barreira que tinha entre nós e Deus, e a partir daquela hora toda pessoa conseguiu fazer tshuva. Tshuva quer dizer ter um remorso, falar mesmo se Deus me desse um prêmio por ter feito a coisa ruim, eu não faria, porque eu não quero que Deus sofra por causa de mim. Hashem, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, e eu não quero que ele sofra por causa de mim, que ele tenha o sofrimento de ver que eu estou fazendo a coisa errada. Então esse remorso é uma coisa que não tinha antes. Antes a pessoa ele só fazia tshuva porque valia a pena ou não valia a pena. Então ele falava, olha, eu quero fazer a coisa certa para ganhar o paraíso, eu não quero fazer a coisa errada para não ir para o inferno. Eu quero fazer a coisa certa para ter muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaica de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Eu não quero fazer a coisa errada para não perder saúde, não perder dinheiro. Antigamente era assim. Na hora que o rei Davi fez a tshuva dele, do fundo do coração, ele falou, como pode ser que eu fiz uma coisa dessas para Deus, que é a essência do bem, e eu fiz, a gente fica triste. Então esse remorso dele é como uma criança que fala, como pode ser que eu fiz a coisa errada, minha mãe vai ter que me limpar agora, vou fazer minha mãe sofrer. Então imagina, a criança faz nas calças e ela está sofrendo, fala, agora por causa que eu fiz nas calças, a minha mãe vai ter que me limpar, minha mãe vai sofrer por causa de mim. Eu vou estar chorando lá que a minha mãe vai estar me lavando e estava quentinho e agora vai estar friozinho e minha mãe vai sofrer porque ela está me vendo chorando. Então, quer dizer, como pode ser que eu faça uma coisa assim para Hashem, que Hashem tem que me dar uma purificação, tem que, para purificar minha alma, fazer eu passar por sofrimentos, e Hashem vai sofrer? Porque eu estou sofrendo, porque ninguém quer ver o filho ou a filha sofrendo. Então esse é o detalhe. O rei Davi ele fez a tshuva, tshuva de amor, sem interesses, sem interesse de querer ir para o paraíso, de não querer ir para o inferno, ainda levando em conta que o inferno judaico é 12 meses, estourando, assim, o Hitler da vida fica 12 meses no inferno. Enquanto que o inferno cristão, que é da mitologia, né, da idolatria, tem nada a ver com o nosso. Lá tinha, os gregos tinham o Zeus, que era o deus do bem, que já era um prepotente assassino, e o Hades, que era o deus das trevas, né? Então você imagina, o deus do bem foi com a mulher do anfitrião no dia do casamento e fez o Hércules, lá era um prepotente sanguinário. Imagina o Deus das trevas, para eles o que devia ser. Então, no cristianismo tem isso, é dualidade, né? Tem Deus e o diabo, o inferno eterno, o céu eterno, é tudo coisa da idolatria, lá da mitologia, que os romanos deturparam a mitologia dos gregos e os cristãos deturparam a mitologia dos romanos. Mas, nosso inferno é limitado para 12 meses. Mas mesmo assim o interesse do rei Davi não era esse, não era fazer tshuva para não ir para o inferno, ou fazer tshuva para ir para o céu,
Não, é simplesmente um remorso. Como pode ser que eu fiz uma coisa dessas, que Hashem, Deus, ele ficou agora, está sofrendo por causa de mim, que ele está vendo que o filho dele se comportou errado. E aí ele fez essa tshuva, esse remorso, que é chamado de tshuva, de amor, tshuva sem interesses, sem segundas intenções e sem terceiras intenções. Foi a primeira tshuva que aconteceu no mundo, foi a tshuva do Adão e da Eva, e isso quebrou a barreira que o Adão e a Eva tinham feito entre nós e Deus. Então, a partir do rei Davi, cada um de nós consegue fazer tshuva facilmente. Consegue facilmente ter um remorso pelo que fez de errado e voltar para Deus sem interesses, sem terceiras intenções. É claro que o rei Davi também foi testado, não só nesse nível de Gilui Arayot, que é o nível de relações ilícitas, que é o nível mais grave. Também ele fez o concerto da Gvurá e da Chesed, que seria o assunto das guerras que ele fez, e lutou contra a idolatria. Em outras palavras, assim, o principal é a coisa mais grave sempre. Os secundários vão acompanhar. Então, por exemplo, o rei Davi, teve um caso que o rei Shaul estava perseguindo ele. O rei Shaul estava passando lá um surto psiquiátrico gravíssimo, queria assassinar o rei Davi por causa de ciúmes, e o Davi conseguiu entrar na tenda do rei Shaul, pegou o cantil e cortou um pedaço do paletó de rei dele, e depois mostrou para ele, falou: olha, eu podia ter te assassinado, mas eu me controlei. Então isso é o Tikkun da Gevurah. Eu podia me livrar do meu inimigo. Você morrendo, o exército ia voltar para casa, nunca mais ia ter problemas. E não te matei, me controlei. Está vendo como... E no assunto da idolatria também. Nós vemos assim na história do rei Davi, que ele, não só que ele divulgou o judaísmo, ele falou para Hashem: olha, todos os reis do Mizrach e Marav, do Oriente e Ocidente, na hora que o sol nasce, eles colocam as coroas no chão, vão se prostrar na frente do sol, e todos eles vivem nas maiores riquezas, e eu estou aqui o dia inteiro tentando purificar a mulher para o marido. Quer dizer, ele verificava assuntos de Tarat Mishpachá. Tem, às vezes, no sangramento, tem uma cor que a mulher não se torna impura, tem uma cor que a mulher sim se torna impura, e coisas assim. E aí, quando o rabino não consegue verificar, está em dúvida, aí o rei Davi era a mais alta autoridade rabínica. Ele era a pessoa que mais sabia a Torá de todo o nosso povo, então é ele que verificava. Então ele ficava o dia inteiro ensinando a Torá, o dia inteiro ensinando as pessoas a rezarem para Hashem. Escreveu todo o Sefer Tehillim. Quer dizer, ele foi o Abraham Avinu escrevendo o Tehillim. Ele foi o Yitzhak se controlando em relação ao Shaul, que sempre ele fugia, não atacava o Shaul de volta. Ele foi o Yaakov com todo o remorso que ele teve. Quer dizer, ele fez a tshuva de todos os níveis, em cada um desses níveis do Adam Rishon, nível Ruach, nível Nefesh, nível Ruach, nível Neshama, estava faltando a tshuva. E o rei Davi, ele fez a tshuva. Ele fez a tshuva em todos os níveis. Quer dizer, ele se tornou o maior tzadik. E hoje que as pessoas, imagina, encontrei com uma pessoa na rua, eu falei: olha, Dom Pedro I mandou matar todos os nenês que nasceram na época dele, porque ele viu que o Marechal Deodoro iria nascer e proclamar a República. Aí a pessoa me falou: você está doido? O Marechal Deodoro não viveu na mesma época que Dom Pedro I, e Dom Pedro I nunca matou neném nenhum. Eu falei: vocês estão dizendo que o Herodes mandou matar todos os nenês porque o JC ia nascer, e o JC já tinha vivido 150 anos antes do Herodes. Vocês querem saber mais do meu povo do que eu próprio? Vocês estavam lá em Israel, vocês são europeus, são italianos, não, vocês pegaram nosso Pentateuco que fizeram disso a sua idolatria, não é problema nosso, mas vocês querem saber da nossa história mais do que nós?
Então hoje em dia tem gente que fala, o rei Davi era isso, o rei Davi era aquilo, e tem novela na televisão, e o rei Davi aparece com cabelão, assim como se fosse um artista lá americano, e é mulherengo, e namora com todo mundo, e vocês querem saber da nossa história? Vocês viveram lá, ele era o rei de vocês. Então, desculpa, né? 1 milhão de coisas está inventando. Fala sobre o rei da Itália, lá sobre o imperador romano. Isso vocês entendem, que isso mas vocês nasceram judeus, o rei Davi foi o rei de vocês. Como vocês podem fazer uma novela e falar sobre ele que vocês não sabem quem era? Vocês não pertenceram ao nosso povo, não estavam lá, ele não era o rei de vocês. Então, o rei Davi era um tzadik. Vocês estão ouvindo na televisão coisas diferentes, por isso que eu não tenho televisão na minha casa, graças a Deus. Minha filha não precisa ver essas coisas. O pessoal vai ouvir uma história de Moshe Rabbeinu, vai imaginar Moshe com cabelão e sem kipa, e vai imaginar assim, com um chifre, e com aquele roupão de inverno italiano e grego lá, aqueles lençóis assim pendurados e de sandalinha. Você fala, pera, decide, ou você vai de lençol com toda essa roupa de inverno, ou você vai de sandalinha de verão. Mas agora você vai de roupa de inverno, imagina, terno, gravata e sandália havaiana. O que você está fazendo? Quer dizer, coloca o Moshe Rabbeinu com aquelas roupas de inverno, com aquele cabelão de grego, romano, não tem nada a ver com a nossa cultura, e de sandalinha. Inventaram a mesma coisa, está inventando agora o rei Davi. Graças a Deus eu não tenho televisão na minha casa, não sei o que está acontecendo nessa novela, mas eu sei que quem está assistindo, né, está caindo para trás. Então, como a pessoa pode fazer alguma coisa sobre a nossa cultura se a pessoa não é judeu, se ele não sabe o que aconteceu no nosso povo, se ele não sabe quem eram os nossos reis, quem era o rei Davi, e que Deus me livre. Então, hoje não é uma aula sobre esse assunto, mas acho que se vocês quiserem fazer perguntas sobre esse assunto, aí nós vamos dar continuidade a isso. Muito obrigado, então, novamente para a Tânia, que fez a pergunta de hoje. Atzlacha, Briut, Vanasa Beshefa, Ktiva Vechatima Tova, Leshana Tova Metuka, נחת יהודי אמיתי מכל המשפחה. וכל טוב.